Perguntar para você, pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, onde você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado, não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, põe no Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Aqui é Roda Viva. Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não. Você pode responder à vontade. Mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas você está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de voto por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, você estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Acho que foi publicação minha. Você não tem falado que o acusado ele? Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado, e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Mas deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então, que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não tem. Eu queria alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se você quiser mais e eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você ache eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele não fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Você pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer... Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está querendo... Porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente, acho que é um factoide. Só para fechar um pouquinho, candidato, o senhor tinha falado a questão lá dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Mello, o governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, o presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todo passou para o meu lado, porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas? Eu não sei qual que é o problema do Valdemar estar convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos. E me elogia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 para bater, filho 2. A gente se resolveu e está tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi. O senhor quer o voto dele mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Candidato, já que o senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente.